Então, tá bom, obrigado. Então, vamos começar. Muito obrigada a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela sua presença neste webinar. Antes de iniciar, eu gostaria de apresentar quem é a Fato. Só vou colocar aqui a apresentação. Isso. A Fato é uma empresa de soluções para a gestão de software, onde nós trabalhamos prioritariamente na dimensão dos resultados e no espaço entre os clientes e os desenvolvedores. Fazemos isso já há 21 anos, tendo atendido a mais de 10 países e mais de 700 empresas. Por exemplo, aqui, que está carregando daqui uns quantos minutos, essas são algumas fotos de uma das nossas unidades, que foi tomada tempos atrás, antes da quarentena, da pandemia. Agora, se a resposta for sim para qualquer dessas perguntas, então a Fato tem soluções, sim, criativas para te ajudar. Hoje, você... só um segundo que está carregando aqui. Agora sim. Hoje, você é confortável pelo que paga por software? Com a Fato, saiba contestar as estimativas e propostas de fábricas de software e consultorias de maneira assertiva. A nossa segunda questão é, se novas releases demoram demais, têm muitos defeitos e as despesas só sobem, receba então um software mais cedo e que funcione melhor. Se agora tem dificuldade em explicar o gasto em contratos de software para sua diretoria ou cliente, saiba justificar o orçamento com desenvolvimento de soluções de software. Nós construímos confiança por resultados e transparência e nossos serviços atuam em 3 níveis de engajamento. Treinamento, aprenda com profissionais que vivem o cotidiano dos seus desafios e compartilham como lidam com eles. Consultoria, trabalhamos com você para melhor entender o seu problema de gestão de software e desenvolver a melhor solução. E na área de outsourcing, conte com uma estrutura de mais de 20 anos para obter o desempenho máximo em contratos com fábricas de software. Para alcançar esses resultados, nós apoiamos em requisitos, medição e estimativa de software, gestão de fornecedores, certificação em qualidade de software, analytics and machine learning e benchmarking de software. Na palestra de hoje, vamos abordar o tema referido à certificação em qualidade de software. E nesta ocasião, tenho o agrado de apresentar o professor Dr. Antônio Carlos Tonini, autor do livro Modelo de Organização das Operações de Empresas de Testes Independentes de Software e professor e consultor na Fundação Vansolini. Agora passo a falar. Muito obrigada pela sua presença, professor Antonini. E agora passo a palavra para Carlos Vasquez, o Cadu, que iniciará com a nossa entrevista. Estrela, muito obrigado, Estrela. Bem, antes de tudo, agradecer aqui ao Tonini pela disponibilidade, pela participação nesse horário que costuma ser um horário que as pessoas estão almoçando, né? A ideia é a gente fazer uma entrevista aqui. Originalmente, esse trabalho estava programado para ser feito, inclusive, com outra pessoa, só que, coincidentemente, o livro do Tonini foi lançado exatamente nesse período. Eu achei, assim, uma convergência muito grande e achei que a gente tinha que aproveitar esse momento, né? Então, a gente tem feito aí uma série de entrevistas, de palestras sobre essa questão do teste, né? A gente, ao longo do tempo, já enfatizamos que qualidade é algo que nasce dentro e que essa coisa dos robôs, né, dos robôs para teste funcional, as pessoas têm assim,
um feedback que é caro, ou então, pelo contrário, está naquele surto de empolgação, né, e quer automatizar todas as telas. E a gente tem, ao longo do tempo, desenvolvido alguns assuntos, desde a parte da análise estática, com sonar, passando pelo teste unitário, pelo teste de integração, e a gente chega agora nessa parte do teste funcional, né? Então, acho que a primeira pergunta que a gente podia fazer, Tony, é sobre qual que é o problema que o teste funcional automatizado busca resolver, né? Qual que é o espaço de problema que o teste funcional automatizado busca resolver? Você tem alguma colaboração aí nesse sentido, Tony? Claro, claro. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos que estão dedicando um pouquinho do seu tempo, então, pessoas interessadas em aumentar seus conhecimentos e levar resultado para suas organizações, né? Mas muito boa a tua colocação, Carlos, que é o seguinte, né? Qual que é o espaço que a gente busca numa automação? Todo mundo sabe que teste, se a gente for pegar a definição, teste de software, é para a gente encontrar mais erro, mas no fundo, o que nós queremos, o que nós acreditamos, é que aquilo que a gente faça funcione corretamente, tá? No fundo, é isso que a gente busca, tal. E quando a gente pensa, na minha opinião, quando a gente pensa num teste automatizado, é que a gente busca um pouco de agilidade nele, de rapidez, e ele nos devolver aquilo que a gente precisa melhorar, né? Em vez da gente toda hora ficar construindo, fazendo na mão aquele trabalho, aquela busca, a gente deixa o trabalho braçal fazer. É muito melhor, muito mais eficiente, porque você programou fazer os testes daquela forma, ele vai te dar essa resposta, né? Agora, como você bem falou, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente quer mais. A gente tem que pisar um pouquinho no freio e ir com cuidado e com parcimônia, saber que aquilo que a gente pediu é o que a gente vai receber. O robô não vai fazer mais nada com o daquilo, tá? Então, acho que inicialmente, é essa uma constatação inicial desse ambiente de testes automatizados. Carlos? Eu sempre esqueço de ligar o microfone. Então, a gente... da sua fala aí, né? A gente tem... Não, eu procuro colocar o mute, né? Para não ficar aquele ruído de feedback, né? Aí volta e me esqueço. Então, dessa sua fala, a gente tira assim, um extrato, né? Que é buscar aumentar a agilidade e a rapidez na identificação do que se precisa melhorar, né? Agora, quando a gente fala assim de teste automatizado, a gente tem esses objetivos sendo alcançados por diferentes soluções, né? E a gente tem escutado muito no mercado hoje o termo do shift left, né? Que eventualmente quem não participou dos nossos outros eventos não conhece ainda o que significa esse shift left, né? Você tem como comentar um pouco para a gente assim, o que representa esse shift left, qual que é o impacto dessa mentalidade shift left nessa busca pelo aumento da agilidade, da rapidez na identificação do que a gente precisa melhorar? Agora é a sua vez de desmutar o microfone. Peguei, né? Então, só uma coisinha, até antes da gente comentar, eu queria só colocar a palavra certa, agilidade, quando eu falei, dando um significado de rapidez. Na verdade, o termo agilidade, aí é o seguinte, eu tomar uma ação rápida, quer dizer, eu termino de fazer, já coloco a minha maquininha para poder trabalhar, tá? Então, essa é uma primeira colocação. Mas essa segunda tua, só lembrando que acho que eu me atrapalhei aqui na hora que você falou, Cadu, você pode repetir, por favor? Olha o som. Eu vou parar de dar mute nesse negócio.
Se ficar ruim, aí o pessoal se manifesta, por favor. Não, eu estava comentando o seguinte, que essa busca, assim, pela agilidade, pela maior rapidez na identificação, ela tem, assim, uma abrangência muito ampla quando a gente fala de automação de teste, né? Certo. A automação de teste é um mundo, né? E eu queria ouvir, assim, a sua opinião sobre o que você entende pelo shift left, né? Tá bom. E onde a automação de testes funcionais, né, que é o principal tópico dessa conversa, se insere nessa mentalidade de shift left. Perfeito. É o seguinte, o modelo da engenharia, de uma maneira geral, as engenharias, de uma maneira geral, nasceram com o conceito de modelo, quer dizer, eu vou tentar fazer um mundo que funciona e vou fazer aquilo que eu quero atingir, aquele produto que eu preciso fazer, certo? Então, começa por aí. Mas, desde o princípio, qual que é a lógica de todas as engenharias? Primeiro, você tem uma concepção, você faz o projeto de como fazer, faz e testa no fim, para ver, porque você tem alguma coisa física, você precisa ver como é que ela está respondendo aquilo que você queria, né? Então, historicamente, nós deixamos o teste lá para o final, tá? E, enfim, quem desenvolve software sabe muito bem disso, que às vezes não te sobra tanto tempo, todo o teu tempo, praticamente, do projeto é consumido naquela dupla requisito, desenvolvimento, requisito, funcionamento, desenvolvimento o tempo todo, e quando a gente olha e fala, meu Deus do céu, agora eu preciso testar tudo isso daí para poder passar à frente, e às vezes a gente não tem tempo. Então, com isso, o que acontece? Toda aquela quantidade de coisas que você tem para testar vão ficando para o fim. Então, a curva de testes no final, ela aumenta tremendamente, ela cai do lado direito, lá pelo final do projeto. Esse conceito de right-left, né? Concorda? Right-left, shift-left. Shift-left, melhor dizendo, shift para deslocar para a esquerda. Ele é muito interessante pela seguinte razão. Você tenta antecipar o máximo possível, tá? Tudo aquilo que você tem que testar. Até porque isso é benéfico. Porque na hora que eu testo e verifico que há alguma necessidade de uma correção, eu corrijo e certamente a correção desse erro vai me facilitar com que eu teste as coisas lá na frente. E é bem simples, às vezes você vai testar uma tela e os erros são tão grosseiros que você não consegue ir para frente com aquela tua lista de testes que você fez. Então, você perde tempo para corrigir. Quando você trabalha de uma forma automatizada, que você vai instruindo a sua máquina de teste naquilo que tem para testar, automaticamente, enquanto você está desenvolvendo, ela já está fazendo o teste. Tá? Então, ela distribui numa curva de esforço, primeiro, ela tira do final e tenta equalizar. Nos momentos que você tem mais desenvolvimento, ele vai te ajudar melhor. Então, essa ideia de deslocar o mais cedo possível é a mesma lógica que nós usamos em projeto, né? Quando você faz um projeto, vamos começar o mais cedo possível. E aí uma recomendação de Deming, né? Fazer certo da primeira vez. Esse é o desejo de todo mundo, que a gente não consegue. Ora, se eu não consigo fazer certo tudo da primeira vez, que tal uma maquininha para me ajudar a corrigir os meus erros? Não é melhor? Perfeito, perfeito. Então a ideia do shift left é a gente mudar assim, essa mentalidade histórica, como você comentou, né? Do teste estar só no final, né? E que a automação de teste, ela está, na verdade, trazendo consigo, né, vou usar o termo ranço, né, esse ranço dessa mentalidade de testar no final. E com as ferramentas que a gente tem hoje de automação de teste, eu posso e devo estar introduzindo essa automação de teste já em momentos, inclusive anteriores a uma fase de teste, vamos dizer assim. Sim. Que o teste passe a ser orgânico, intrínseco à própria implementação, né? Quando a pessoa estiver implementando o software, ao implementar o software, ao codificar, ele já esteja
como parte intrínseca dessa codificação, já introduzindo o código de teste para integração. É isso que eu entendi? Exatamente. E depois outra, você tira um pouco aquela ansiedade que quem vai fazer uma implantação, vai criar um robô de teste, né? Fica com aquela ansiedade. Então, se você colocar isso como uma missão também do próprio desenvolvimento, pelo menos os insights você está construindo e fala, olha, isso é bom testar, tá? Então já deixa lá anotado, e se você for o responsável por fazer a sua máquina de teste, seus scripts, você já vai corrigindo. E às vezes uma coisa boa da própria automação, que você pode usar pedaços do próprio código para ele mesmo se autodepurar. Isso é extremamente importante quando você tem uma lógica encrencada, que você demorou muito para construir aquilo, por exemplo, tabelas de decisão, né, que elas são, como tem muitas variáveis, já vai usando, tá? Já aproveita a própria estrutura de desenvolvimento que você está fazendo, aquele microteste que você faz na hora, leva isso para a sua automação. Fica fácil, porque na hora que você passar e tiver enquanto você estiver avançando com o seu projeto de desenvolvimento, aquilo já pode ser testado, né? Mais um benefício, né, que está embutido dentro disso. Fala-se muito de reaproveitamento de código há muito tempo, né? Quando nós começamos com orientação ao objeto, de você fazer reutilização de software, componentização. Hoje se fala muito de microserviços aplicados ao desenvolvimento. Então, nós podemos aproveitar esse material que foi criado para novas situações. A gente tem um ganho em escala muito grande, né? Agora, o grande cuidado que eu vejo é não se afogar, querer fazer tudo também, né? Também não dá para fazer. Então, coloque aquelas funções que você acha que são mais chatas para ficar testando, que você vai perder muito tempo, deixa a máquina trabalhar para você. Ok? Excelente. Dessa sua fala aí tem insight que até então a gente não tinha tido. A gente, como eu falei, a gente tem feito algumas palestras desses assuntos, mas um ponto aí que você colocou que é bastante interessante é que, ou pelo menos foi o que eu entendi, que do código de teste para testes unitários, né, que eventualmente você utiliza para fazer particionamento de teste de decisão, tabela de decisão, né? Eu posso aproveitar, inclusive, a nível de código, esse código de teste, que foi desenvolvido pelo implementador no teste unitário, né, para o teste funcional, né? Afinal, é tudo linguagem de programação, né? Então, sim. Essa sacada foi uma sacada bastante interessante, que a gente até então não tinha compartilhado, né? A possibilidade da gente reaproveitar o código, não só no mesmo nível, vamos dizer assim, né? No mesmo nível que eu digo, teste funcional, teste de integração, teste de unidade, mas também, uma vez que é uma coisa programada, né? Eu poder aproveitar isso entre os diferentes níveis de teste, né? Sim, claro. Mas é uma sacada legal, isso até então a gente não tinha comentado sobre isso. Exato. Essa sacada aí a gente não tinha compartilhado. Outro ponto assim, que acho que é legal a gente conversar sobre o tempo das coisas, o tempo. Quando a gente fala de desenvolvimento de aplicações, a gente tem uma entrega, né, uma release. Vou usar o termo release, porque eu posso ter uma release que é o projeto inteiro, ou posso ter uma release ao longo do desenvolvimento contínuo. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode trabalhar nesse mesmo nível de abstração, né, da release. E, ao final de uma release, eu entrego um conjunto de funcionalidades com features que vão atender lá as necessidades do meu mercado, do meu cliente, do meu negócio, né? Quando a gente fala sobre automação de teste funcional, né, os robôs de tela, não os robôs do código, né, porque os robôs do código, inevitavelmente, vão estar juntos, né, do que eu estou entregando. Sim. Mas, na tua visão, qual que ia ser a melhor solução, em termos gerais, né? Eu entregar o código de teste de tela na própria release que eu estou entregando, ou haver um descasamento em termos de tempo.
Na release N+1, eu estou entregando robôs para testes funcionais de entregas da release N-1 passadas, né? Não sei se eu consegui explicar muito bem a minha pergunta. Entendi muito bem a tua questão. Na verdade, o ideal é entregar no mesmo tempo. Claro, eu entreguei um código versão 7, eu vou entregar minha máquina de teste para testar a versão 7. Claro, é isso. Até porque, se eu entregar uma automação para uma versão anterior, pode ser que ela não corresponda, principalmente em tela. Se eu estou fazendo um produto, eu estou testando um produto que ele é altamente conversacional com o cliente, ela precisa ser uma máquina que efetivamente reproduza aquela versão. Porque é exatamente aquilo que a gente está querendo testar, né? Agora, o cuidado que a gente tem que ter é exatamente isso que você lembrou, Carlos, que é o seguinte, na hora que a gente faz e quando você entrega um novo release, houve essa mudança, né, de uma versão para outra. Então, o cuidado que a gente tem que ter é saber exatamente aquilo que mudou, eu vou ter que incorporar na minha máquina de teste, senão eu vou estar testando uma coisa com uma máquina errada. E muito provavelmente vão começar a surgir erros que não são erros, simplesmente porque alterou o release. Então, na minha opinião, eu entregaria uma máquina para teste, teste funcional, tá? E teste de tela tem que ser alguma coisa compatível com a versão que eu estou entregando, tá? Até porque, veja bem, não adianta eu querer testar uma versão anterior, que ela já foi, a menos, e isso acaba acontecendo com alguma frequência, nas empresas que desenvolvem sistemas ERP, porque ela tem que preservar uma versão anterior, porque tem alguns clientes que não vão baixar a versão atual, aquele release que eu estou entregando, por diversas razões, tá? Então, eu tenho que garantir. Se eu vou colocar uma nova versão, eu tenho que garantir, por exemplo, que a versão anterior continua funcionando dentro de um determinado ambiente, mexer uma outra coisa, tá? Então, é uma situação difícil de a gente responder. Cada caso é um caso, então eu preciso tomar conta. Se o meu problema é só a versão atual, a minha máquina deveria estar acompanhando aquela versão. Se eu trabalho com mais de uma versão, vou chamar assim o release, tá? Se eu trabalho com mais de uma, eu tenho que ter, para cada uma, tenho que ter. Mesmo que numa versão superior, numa versão mais recente, eu já providenciei determinadas mudanças, tá? Que podem não ser compatíveis, que às vezes eu tenho que fazer isso. Eu tenho que liberar uma nova versão, mas tenho que fazer uma atualização, por exemplo, numa base de dados, que vai responder a determinadas novas entradas que eu vou ter nas minhas telas, mas numa versão anterior eu sou obrigado, por compatibilizar, tenho que fazer uma migração da base de dados, fazer esse acerto, só que aqueles campos lá que eu vou estar usando vão ficar sem conteúdo, porque eles não vão responder na versão anterior. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? Eu acho que uma resposta fria é difícil, tá? Dependendo do seu contexto que você está trabalhando. Mas, sinceramente, eu ficaria, pela experiência que eu tenho, procuro deixar a minha máquina de teste igual à minha versão, tá? Para evitar qualquer problema. E aí é o risco. Porque enquanto eu estou fabricando a minha máquina de teste, estou testando, né, colocando aquele robô para funcionar, eu tenho que impedir toda e qualquer modificação da minha versão, por menor que seja, porque senão posso entrar com algumas, a máquina começa a me soltar erros que não tem nada a ver, tá? E isso ocorre com muita frequência. Aí o programador fala, não, mas era só aquele campinho lá, né? Preciso só acertar aquilo, aí foi, né? Tá? Tudo bem? Esse é um ponto crítico ali, porque eu não sei se eu consegui entender bem, eu não consegui entender assim, especificamente o que é compatível com aquela versão, porque qual o meu pensamento sobre esse assunto? Eu, numa determinada release, uma determinada versão, eu vou entregar uma série de features. Só que essas features que eu estou entregando na versão, vamos chamar de versão D, né?
essas features que eu estou entregando na versão D, se a gente pensar em termos assim de volatilidade, a tendência é que tenha uma volatilidade maior do que as features que eu entreguei nas versões anteriores a D, vamos dizer assim. Né? Certo. Então, quando eu penso assim, em termos de alcance, de escopo, o que eu vejo? Eu vejo dois ciclos. Eu vejo um ciclo, que é o ciclo do desenvolvimento de software. Dentro desse ciclo de desenvolvimento de software, eu vejo como indissociável o código de teste de unidade e o código de teste de integração, né? JUnit, UniUnit, essas coisas assim. Agora, o teste funcional, eu vejo como um desenvolvimento em paralelo. Eu vejo, inclusive, como sendo um ciclo, acontece de maneira espelhada, só que com um atraso. Como assim um atraso? O teste funcional, o escopo dele não seria o escopo da release, seria o escopo anterior à release. Inclusive, não necessariamente da anterior. É como se... eu não sei se foi isso que você quis dizer, como compatível, mas qual que é a minha interpretação de compatível? Que quando eu vou fazer uma release de um produto de software, eu tenho que fazer um backlog em paralelo, vamos dizer assim, do escopo da automação de teste funcional. E esse escopo do teste funcional, necessariamente, ele via de regra, anterior ao escopo que está sendo entregue agora. Porque o que está sendo entregue agora é muito volátil o tempo, né? Eu queria só ouvir a tua opinião sobre isso que eu falei, porque não ficou muito claro quando você deu a tua primeira resposta. Eu também concordo com você que é difícil a gente precisar, nesse caso, tá? Eu acho que uma coisa que a gente precisa garantir em qualquer tipo de teste, e isso se aplica fundamentalmente aos testes automatizados, é assim, o que é que eu quero testar? Qual que é o release que eu quero testar, que vai me produzir, vai me indicar a existência de mais bugs? Tá? Então, esse o cuidado que a gente tem que ter. Lógico que hoje em dia, mesmo um desenvolvimento tradicional, a gente trabalha, no mínimo, com 3 camadas. Né? Então, para cada uma, você pode estar acompanhando. Tem coisas que você vai alterar naquela release, o que você tiver incluindo. Né? Se eu estou só testando no código, uma parte interna dele, alguma coisa... A máquina de teste que eu fiz, que eu automatizei, tem que ser compatível com aquilo que eu estou querendo testar. Não dá para ser diferente. Eu acho que essa é a grande confusão que se causa também, porque a gente pensa fazer uma automação de teste, eu vou automatizar tudo. Não é isso. Às vezes, por exemplo, eu quero só garantir que a integridade da minha base de dados não seja adulterada. O grande foco é esse, eu esqueço a minha aplicação, quero só olhar internamente. Então, eu vou vou criar procedimentos para que isso aconteça. E eu vou dar um exemplo disso, tá? Há algum tempo atrás, uma organização que faz testes trabalha junto com o banco, teve um problema de ATM, tá? Ok? Então, esse problema acontecia o seguinte, resumindo a história, era quando você ligava a primeira vez, tá, de manhã cedo, que desligava por motivos de segurança local, alguns ATMs eles eram totalmente desligados, sem energia, sem nada, tá? E de manhã cedo você tinha que dar uma partida fria, tá? E até o sistema operacional entrar no ar com todas as funcionalidades, às vezes você já liberava o equipamento para uso dos clientes de banco, tá? E nessa hora dava o erro. Aí o pessoal que foi investigar esse teste tinha já uma boa experiência com testes automatizados, então usou aquilo direto no seu laboratório, tentando investigar o motivo pelo qual, problemas até de digitação, uma série de problemas. E o problema estava fora, o problema era um problema de sistema operacional daquela unidade, porque eram equipamentos mais antigos, alguma coisa assim. Então, repare,
o teste que era necessário fazer, tá, não tinha nada a ver com a aplicação estava correta, era fora da aplicação. Lógico, você vai dizer para mim, não, isso não é um teste funcional, é um teste não funcional de ambiente, uma série de coisas. Mas dá para a gente exemplificar, porque se eu só precisava naquele momento daquele tipo de teste para testar aquela situação, tá? E como é que foi encontrado? Um belo dia, o pessoal que estava no laboratório deu um pique de luz, uma chuvarada muito forte, tá? Caiu toda a energia do prédio e ficaram meia hora. E aí, quando ligou, a pessoa, o técnico que era responsável para fazer, foi tentar fazer e reproduziu a situação de erro, tá? Então, você vê como são coisas. A máquina de teste que ele havia preparado não contemplava esse tipo de assunto. Mas eu acho interessante essa tua colocação, Carlos, que é o seguinte, às vezes a gente tem que fazer esse exercício para poder separar as coisas, não é mesmo? Para você ter o resultado exatamente daquilo que você precisa. Ok? Não, perfeito, é uma suíte, né? Mas é uma engenharia. Aí você precisa de um bom analista para poder dimensionar direitinho o que você está querendo fazer, o que está sendo liberado, né? Essa é uma pergunta, esse é um ponto que você colocou, estava até aqui no meu script, né? Diz respeito ao perfil do profissional, né? A gente tem algumas habilidades do analista de testes, né? Que eu acho que são, vamos dizer assim, eternas, né? O cara saber montar lá os seus casos de teste, seus planos de teste, porque se a gente parar para pensar, os casos de teste nada mais são do que a especificação do que o cara vai fazer lá na automação de teste funcional, né? E exige, isso é uma coisa necessária, porque enquanto num teste exploratório, né, você tem a liberdade ali de devagar, no teste automatizado você está programando um computador, né? Então você tem que ter mapeada as situações, né? Então eu vejo que o profissional de teste, muitos deles não gostam de programar. Eu converso com vários analistas de teste e essa coisa da programação não é muito a praia deles, né? Então, como é que você vê hoje a transformação do profissional? Porque a gente precisa de um profissional que saiba as técnicas de teste, né? Que conheça aspectos metodológicos, ferramentais conceituais, para fazer inclusive esse ponto que você citou, né, do balanceamento, né, dos testes. E, por outro lado, o cara tem que saber programar, né? A gente tem um desafio na FATO com a questão dos treinamentos, porque o nosso treinamento ele é essencialmente focado na parte de automação, né? Porque hoje em dia o cara falar de teste sem falar de automação e DevOps, são essas duas coisas. E aí a gente vê um pouco de frustração do profissional de teste, porque o cara tem que programar, tem que entrar no Eclipse, tem que montar código, né? Por mais que a gente esteja falando de Selenium, essa coisa de play, record, replay, né? Play, record, replay, não sei como é que é a sequência dessa frase aí, não é suficiente, não é suficiente. Então, o que você pode falar para a gente sobre a transformação do profissional de teste, não é nem da empresa, tá? Do profissional. Esse novo mundo, né? Que a gente fala de automação, que a gente fala de DevOps, essas coisas, né? O que você pode colaborar sobre esse tema? Olha, na minha opinião, eu classifico assim, eu acho que a pessoa que tem uma habilidade para fazer um teste, um especialista, um engenheiro de teste, ele está num degrau a mais que um programador, tá? Por quê? Porque além daquela curiosidade do teste que exige, porque ele olhar uma situação e pensar, olha, o bom caso de teste para essa situação é ver o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, depois eu combino com isso alguma coisa, que é todo o arcabouço do caso de teste que ele vai fazer. Ok. Só que ele tem que ter também a visão do seguinte, o que é que eu
posso testar e quais são as minhas paradas que eu vou ter que ter. Porque se eu chegar aqui e funcionou de acordo com aquilo que eu havia planejado, legal, eu posso prosseguir. Foi até aqui, funcionou, legal, eu posso prosseguir. Então, essa é a mentalidade do engenheiro, vamos chamar assim, de testes. Só que tem coisas que não estão prontas, independente da ferramenta que você utiliza, tá? Por mais ferramental que ela tenha, por mais APIs que ela tenha, por mais... A programação é imprescindível. Então, o camarada tem que saber programar, não tem como. Você citou uma coisa muito boa, muito interessante, que é aquele record play, né? Que você acompanha alguém usando o aplicativo, captura aquela imagem, que é o próprio log, inclusive é usado em banco isso, para você reproduzir todas as operações, quando você roda todo o processamento para garantir que está tudo igual, na verdade isso, tá? Mas aí, veja uma coisa, a interferência, nesse caso do record play, você está sendo um papagaio, você está repetindo uma operação que alguém fez. Então, se alguém fez alguma coisa errada e não pegou no teste, você também não vai pegar, porque alguém colocou uma informação errada, e aquilo vai continuar errado. Então, além de saber usar, ele vai ter que descobrir o seguinte, tá legal, a cada passo, aí ele olha o caso de teste dele e fala, opa, nesse momento eu vou ter que colocar um código à parte que eu tenho que verificar algumas coisas até então. E isso é saber programar. Lógico, é uma habilidade que se torna depois uma competência de um bom engenheiro de teste, ele saber programar. Mas tem o seguinte também, né? Tá? Vamos parar para pensar um pouquinho. Em que linguagem que ele vai programar? Esse é um outro desafio. Um outro desafio, porque, lógico, ele vai ter que saber programar na linguagem daquele software que ele está usando para fazer a sua automação, né? E, às vezes, não tem nada a ver lá com a programação que foi feita no software. Então, ele tem que aprender muito bem aquela linguagem de programação que ele consiga fazer. E aí vem mais uma coisa. Quando você fez a pergunta retórica, eu quase respondi. Você perguntou em que linguagem, né? Eu ia responder assim, Python e Java. Porque, quase que eu respondi, que você perguntou de uma maneira retórica, né? Eu quase respondi. Porque, o que acontece? Na minha percepção, né? Não importa a linguagem em que o software tenha sido desenvolvido, né? Hoje, quando a gente fala assim, de aplicações, a gente está falando de aplicação web, muitas WebView, que você, no fundo, um aplicativo de celular é um WebView, e o que a gente tem são aqueles robôs de browser, né? Selenium, que sim, o grosso é Python e Java. Quase que eu respondi a tua pergunta retórica. Ainda bem que eu me contive aqui. Mas eu não dispensaria um pouquinho de algumas linguagens um pouco mais antigas, né? Tipo Java, tipo uma linguagem C, C++, alguma coisa assim, porque às vezes você resolve o problema que você está querendo com outras linguagens, tá? Faz um código mais enxuto, alguma coisa, porque teste não pode ser uma coisa demorada, tá? Porque na hora que você põe a máquina para rodar, você vai fazer o quê? Você vai cruzar o braço, esperar a máquina te responder para você poder agir, né? Então, eu acho que essa preocupação também com a performance da execução do teste automatizado é uma grande preocupação que tem. Agora, voltando à pergunta anterior, um bom profissional de teste, de automação de teste, não digo de teste, tá? Ele vai ter que conhecer programação invariavelmente, tem que conhecer a linguagem de programação que aquele produto que ele está utilizando tem que saber. É lógico, tem algumas empresas que têm até a felicidade de ter um corpo de profissionais de programação para poder fazer esse trabalho. Se for isso, tudo bem. Mas veja, mesmo assim, isso remonta lá nos anos 70, 80, quando dizia-se na época que um analista não deveria saber programar. Mas os bons analistas também sabiam programar. Por quê? Não é questão de ele abraçar tudo em si. É que vai ajudar o conhecimento de programação, vai ajudar o cara como é que ele vai organizar o seu caso de teste. Tá? Então, isso eu acho que é um contributo. A lógica, né? A lógica, né? A questão da pessoa ter um raciocínio lógico.
Não é só raciocínio lógico, não, é ele saber pensar como pensa a máquina, tá? Isso que é uma coisa, quando ele monta uma estrutura, ele tem que olhar não só o lado de fora, que ele está vendo lá o record play, que ele está seguindo para fazer, mas pensar o seguinte, tá? Internamente, o que está acontecendo nesse momento, tá? Quais são as variáveis daquele programa que estão interagindo, né? Quais são as variáveis externas, as variáveis públicas, as variáveis privadas, ele tem que ter um pouquinho essa malícia para poder... Isso ajuda tremendamente, tá? Ok? Porque aí ele pode até, numa sugestão a quem estiver programando, falar, meu amigo, você usou uma estrutura de programação que, né, dificulta. Que então se a gente melhorasse esse código? Isso é um contributo que o próprio teste automatizado devolve também. Sem que eu fugir do tema, Carlos. Está falando de teste funcional, mas às vezes até um auxílio para voltar para o código, tá? São dicas, boas dicas e... Não, eu entendi a analogia. Ainda que um analista de negócio, né, ele não precise saber programar, se ele souber programar, ele consegue melhor equacionar as soluções que ele vai desenhar, né? De uma maneira equivalente, um analista de testes que saiba programar, além da própria questão do raciocínio lógico, ele consegue, inclusive, pegar erros, né, que são derivados de como a máquina opera, né? Por exemplo, ponto flutuante, né? Se somar 1 mais 1 e não dá 2, né? Acontece essas coisas, dependendo do número de casos decimais, né? E aí, uma pessoa que não tem uma vivência de programação, dificilmente ela vai pensar numa situação dessa, que um computador, que 1 mais 1 não vai dar 2. Mas o fato é que acontece isso, né? Dependendo das casas decimais que a gente tiver trabalhando. Não, ficou claríssimo, não vejo como tendo saído do tema, não. Tonini, a gente falou das pessoas, né? Agora, em termos assim, de organização de empresa, né? A gente tem hoje no mercado bastante consolidado a figura das consultorias, né? Essas consultorias, elas não usam o nome de fábrica de software, porque aqui no Brasil a gente tem uma realidade bem diferente da Índia, por exemplo. Aqui, a gente não tem fábricas de código, né? A gente tem fábricas de software que têm um papel preponderante no desenho da solução. Quando se busca assim, uma consultoria, se busca uma consultoria que saiba trabalhar com banco, né? Se busca trabalhar uma consultoria com saúde. Por quê? Porque esse cara não vai ser só um programador, essa empresa não vai ser só um programador. Ela está agregando com o conhecimento dela no desenvolvimento das necessidades nos requisitos do produto, né? Certo. Como fica essa questão do... Inclusive, o teu livro fala sobre organizações de teste, né? Exato. Muito nesse plano das organizações. Como você vê assim, o posicionamento de uma fábrica de software ou de uma consultoria, nesses moldes que eu acabei de falar, com uma organização de teste? Como é que você poderia assim, diferenciar o que é uma fábrica de software, o que é uma consultoria dos moldes que a gente comentou aqui, para uma organização de testes, né? Como é que é essa relação? Olha, é o seguinte, em primeiro lugar, a gente está falando das duas coisas juntas, né? Porque o que interessa para o cliente final é ter um software bom funcionando e atendendo as necessidades que ele precisa, tá? Esse é o ponto-chave, onde é o nosso nirvana, né? Onde diz lá o Demi, fazer certo da primeira vez, tem a coisa que funciona lá, né? É para aquilo que a gente trabalha. Só que é o seguinte, na própria atividade de desenvolvimento, essa questão da qualidade, de manter a qualidade, às vezes ela foge um pouco da questão do simples desenvolvimento, porque é lógico,
O camarada que está desenvolvendo tem os olhos voltados para a construção, né? Ele está olhando o tempo todo os artefatos, o que ele precisa para fazer a construção. E o camarada que faz o teste, né, ele tem os olhos voltados para outra coisa, fazer o seguinte: olha, se o meu teste, por exemplo, é um teste de carga, por exemplo, eu tenho que me preocupar com isso, não posso ultrapassar determinado limite. Se eu estou fazendo um teste para investigar se essa modificação que eu fiz agora afetou alguma outra coisa, é um outro tipo de teste. Então, e aí eu retomo o episódio dos anos 2000, do bug do milênio, tá? Por quê? Porque houve um fato que era geral no mundo inteiro, vai mudar o sistema de numeração de ano, tá? De 19 para 20, e não sei o que vai acontecer, tá? Tirando os apocalistas, né, que citavam um monte de desastres que iam acontecer, houve uma necessidade. Eu acho que aconteceriam. Se não tivesse tido aquele investimento, ia ser um caos, porque que nem essa coisa de Covid, né? Ia ser tudo no mesmo momento. Isoladamente seriam pequenos problemas. Só que ia ser pequenos problemas todos no mesmo momento no mundo inteiro. Sim. Imagina. Exatamente. Então, todos os desenvolvedores de software e todas as empresas que consumiam produto, né, de software foram obrigadas a dedicar uma parte do seu tempo para pensar assim, e quando virar, vai ficar tudo bem? Tá? Vai funcionar, vai continuar, eu vou continuar com a minha operacionalidade do negócio em ordem, tá? Foi isso que determinou. E aí que o pessoal, não sei se foi exatamente esse momento que caiu a ficha, que o pessoal começou a perceber a grande valia que tem você manter software sadios. Então, periodicamente, não está acontecendo nada, mas eu vou lá e fico instigando para ver se eu encontro alguma situação de erro, porque se eu encontrar antes, eu não vou ter parada lá na frente, não vou ter bug lá na frente. Se eu vendo um serviço para um cliente, eu não vou ter reclamação de cliente, vou ter uma série de coisas. Então, começou a se perceber que a necessidade de testar aquilo que estava sem nenhuma mexida tinha um grande valor. Decorrentemente, houve o grande surgimento dos sistemas ERP nessa época, né? Um boom de novos sistemas, que aí tinha a necessidade de você testar, porque era um produto novo, né, que nunca tinha sido usado, então você tinha uma necessidade de garantir minimamente, entregar para o cliente uma coisa funcionando, né, alguma coisa assim. Então, houve a necessidade de se dedicar uma parte do tempo de quem trabalha com desenvolvimento para fazer testes. Tá? E muitas fábricas, vamos chamar de softwares, não tinham capacidade, aí eu estou usando o termo capacidade como disponibilidade de tempo e disponibilidade de pessoas para poder fazer isso, tá? Olhar os seus produtos, mas tinham que garantir. Na mesma época, a gente teve um surgimento lá da lei do consumidor, da questão do saque, da garantia pós-entrega, porque até então a responsabilidade de quem fazia, inclusive produtos físicos, eu fiz, coloquei na prateleira, você comprou, você assume a responsabilidade por aquilo que você comprou, que a minha responsabilidade vai até ali. Muito poucas indústrias tinham uma garantia estendida. Lógico, alguma coisa que precisa de um funcionamento, uma garantia assistida, coisas assim tinham. Mas a grande maioria não tinha essa ideia, tá? Então, juntando todos esses fatos, houve uma oportunidade para que algumas organizações se dedicassem única e exclusivamente a essa atividade de fazer testes, né? E isso, o mercado reagiu no começo, lógico, todo mundo fica pensando, pô, mas eu já pago para ter um software, para que eu vou pagar outro para testar a qualidade? Mas começou a se ver que você colocando mais um, era interessante. Se você olhar os modelos da qualidade, o sistema ISO, por que você chama uma consultoria para ela testar a sua qualidade? Você poderia dizer lá, qualidade sou eu, qualidade de primeira parte. Ou se eu tenho um único cliente, qualidade de segunda parte. Mas, veja, a coisa ficaria limitada. Então, é preferível chamar um terceiro, tá? Uma empresa que tenha um perfil, tenha um portfólio de bons serviços, alguma coisa, para ela ajudar a dizer se aquele produto, ele é um produto que merece ainda alguma correção ou não. Quer dizer, eu vou entregar menos erro
para o meu cliente. Muitos viram oportunidade, muitos viram o valor agregado. Diga-se os bancos, que hoje em dia banco só é tecnologia praticamente, né? É 3 coisas no banco. É tecnologia, é dinheiro e a legislação. Quebrou um desses e acaba o banco. Né? Banco sem dinheiro não dá para demitir, mas também banco sem tecnologia, você não consegue viver. Então, alguns negócios começaram realmente a perceber. A área da saúde foi uma outra área muito beneficiada com essa necessidade de você garantir, após o desenvolvimento, você ter alguém. E aí houve uma oportunidade muito boa para que empresas que se especializaram em fazer testes. E outra, para quem tem... Oi. No caso do banco, se eu não me engano, a figura assim, da certificação, né, não é teste, é certificação, é uma coisa até mandatória. O Banco Central, se eu não me engano, ele exige que determinados produtos passem por um processo que não é o teste simplesmente, mas é uma certificação. Né? Não sei se ainda é desse jeito, né? Não, eu também não saberia te dizer exatamente agora. Eu sei que tem assim, os produtos que você entrega tem que ter certificação, tá? Os produtos. Agora, como que você vai chegar naquele produto? Então, você tem um componente de legislação, você tem um componente de software. Eu acredito que a legislação ela não te obriga você ter. Mas veja, é praticamente impossível hoje você pensar uma organização dessa que não conte com o apoio de alguém que possa lhe ajudar a garantir que aquele produto esteja bem, né? Então, se o pessoal que estivermos assistindo aqui refletir um pouquinho, parar para pensar qual que é a grande valia que isso agrega. E uma outra coisa, o tempo todo hoje nós falamos a respeito de testes automatizados, não é mesmo? Quanto que dessas organizações, elas já não têm um caminho percorrido, a facilidade com que eles tratam esse tipo de problema. Então, às vezes uma organização pensa assim, eu vou começar a automatizar testes. Mas baseado no quê? Eu não tenho um histórico dentro da minha organização. Então, uma consultoria especializada nesse assunto é um fator de sucesso, é um fator crítico de sucesso, né? Como a gente chama, pequenas coisas que agregam valor. Eu acredito que tem que ser pensado e avaliado com cuidado e com carinho. Tá? Ok? Perfeito, Ani. Pessoal, a Estrela, ela me alertou aqui, ela apareceu um logo nosso ali, a gente está próximo ali ao nosso final. Tem alguma consideração que você vê assim como relevante, que você gostaria de fazer, onde o pessoal encontra o seu livro, né? Enfim, algum tipo de fechamento aí que você gostaria de fazer? Eu gostaria, o meu livro foi publicado agora, nesse ano, terminou-se a editoração dele, né? É um livro que se encontra na editora, na Amazon, na estante virtual também, né? E eu digo comprar pela Amazon porque ela tem se caracterizado por uma estrutura muito boa. Eu investiguei na Livraria Cultura também, já está disponível. Na Saraiva ainda não, pelo menos na última consulta que eu fiz há 2 semanas atrás, ele não estava disponível ainda, né? Eu não sei se a Estrela me permite compartilhar a tela, tá? Que aí eu passo só a imagem dele. É possível, Estrela? Estrela, perdão. Isso. Pode ser? pode ser. Vou dar o permisso. Eu tenho a imagem. Você tem imagem? Então, legal, se você puder projetar, eu agradeço. Se puder colocar. Sim, só vou colocar aqui. Eu estou ansioso, eu devia ter pedido pela Amazon. Eu comprei na própria editora, né? Eu comprei na própria editora. E aí a própria editora não chegou ainda, né? Mas hoje em dia, viu, Carlos, eu uso o serviço do Correio aqui no interior paulista. O tempo normal que eles estão dando para qualquer entrega é no mínimo 1 semana, né?
em geral, tá? É uma estrutura pequena que eles têm aqui no interior, mas mesmo assim. Eu mandei um documento para São Paulo na segunda-feira passada, foi recebido na sexta-feira, tá? Fui na segunda-feira da tarde, às 2 horas da tarde fui no correio, quando foi sexta-feira eles estavam recebendo. Aí eu não sei se a editora mesmo tá, né? Mas a imagem do livro é essa daqui, ele foi publicado pela Brasil Publishing, né? Tá? Então, eu procurei colocar nesse título, eu pensei um pouquinho até do trabalho acadêmico que eu fiz a respeito, né? Começou assim, operações de alguma organização. E o nosso foco, na época de estudo, era exatamente estudar esse evento dessas empresas de testes. E, na época, o melhor nome era testes independentes. Por que a palavra independente? Porque é uma organização que vive sozinha, ela é dona do seu nariz, ela determina a sua estratégia, ela faz o seu mercado. É uma certificadora, como se fosse uma certificadora. E outra, o grande negócio desse tipo de organização, que ela não se prende a nada, o foco dela é olhar o produto, sob determinadas condições de teste, sob os critérios que lhe é passado como os casos de teste, e ela tem autonomia até para criar outros e sugerir para os clientes testar mais coisas, né, tá? E ela vai investir no software e apresenta o relatório, que essa é uma das características também muito interessante, porque quem é que vai consumir esse relatório dos testes? É quem está desenvolvendo, tá? Então, também tem que haver essa afinidade com o pessoal que está desenvolvendo para que eu entregue alguma coisa que ele consiga utilizar, né? Então, o nome ficou assim, né? Empresa de teste independente de software. Mas aí, como eu estava ligado ao Departamento de Engenharia e Produção da USP, o nosso negócio lá é operação, é fazer, é saber como que as coisas são feitas dentro de casa, como é que eu estruturo o meu negócio, a minha gerência, a minha força de trabalho, a minha infraestrutura, como que eu vejo aquele negócio como uma prestação de serviço, quem é que vai fazer a avaliação, o que é testes, né? Às vezes eu não preciso saber tudo, eu tenho que olhar o meu foco, como agora nós discutimos a questão dos testes automatizados, significa o seguinte, olha, pode ser que agora fazer teste, por exemplo, de usabilidade não é o meu negócio, né? Não tenho mão para isso, não quero me preocupar com isso, né? E depois outra, eu juntei tudo isso organizado, tá legal, e como é que se organiza esse negócio, né? E como todo trabalho acadêmico, né, em nível de doutorado, você tem que buscar alguma coisa que seja diferente. Olha só, gente, o pessoal já estava fazendo teste desde o ano 2000. Como que minha tese é de 2012, onde eu fui encontrar uma coisa diferente, né? E aí um dia tomando café com o orientador lá, né? Alguém falou, estava discutindo português e falou singular e plural. Aí deu um murro na mesa, falei para o orientador, encontrei o que é diferente. Então, o foco desse livro é saber o seguinte, o que uma operação de teste independente é diferente de outras que desenvolvem, tá? Ou mesmo de consultoria que fazem projetos na área de TI. Então, o livro é focado para esse tipo de ambiente no qual alguém vai estar fazendo. Agora, alguém fala assim, mas eu sou uma empresa de fábrica de software e quero fazer lá uma areazinha para fazer testes. Ótimo, use o livro, pense nas necessidades que você tem que ter para uma atividade, que não é o desenvolvimento. E é legal que ela seja para que tenha uma independência para que possa produzir bons resultados, né? Ok? Não, perfeito, Tony. Um colega aqui, cadê o nome aqui? Alex. O Alex está perguntando se tem previsão para a versão digital. Boa pergunta. Quando eu fiz esse acordo com a editora, não havia, quer dizer, foi coisa recente, mas na oferta que a editora me fez, não constava essa cláusula, né? Tá? Mas agora, com a evolução, e principalmente
acelerado pela pandemia, pode-se dizer que a gente tenta evitar tocar com as mãos determinadas coisas, é bem possível que aconteça. Só que eu estou aguardando o contato da editora, que a pessoa que era a líder, né, que é o comercial, vamos chamar assim, e o ponto de contato com os autores, a pessoa foi acometida da Covid-19, então eu já mandei contato, eu estou aguardando. Então, Alex, eu não quero te prometer se vai estar ou não, mas eu acredito que é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida hoje. Está no horizonte, né? Está no horizonte. Já está lá no nosso radar, né? Dizendo assim. Na verdade, eu gosto assim, do livro como fetiche, né? Porque se a gente parar para pensar, está disponível na sua tela quase tudo, né? Mas eu confesso para você que eu não consigo me desfazer dos livros que eu tenho. Toda vez que eu me desfaço de um, eu sinto dar uma dor, assim, um fetiche. Outra colocação aqui que está sendo colocada pela, acho que é Ana, os comentários com uma letra muito pequenininha, que ele fala que as atividades de teste são deixadas de lado e, na visão dela com o GP, é uma das fases decisivas para o sucesso de um projeto, né? Antes de te dar a palavra, eu só queria fazer um comentário meu sobre esse negócio. É importante que a gente tenha em perspectiva que teste não deve ser visto como uma fase de aceitação, simplesmente. O teste, ele permeia todo o processo de engenharia e, hoje em dia, inclusive, a própria codificação do código de teste, né? Então, sim, depois de eu ter feito esse comentário aqui que eu não resisti, você quer comentar alguma coisa sobre essa frase da Ana? Eu queria, assim, que eu acho que você citou uma coisa muito importante, Carlos, que é o seguinte, a questão do teste, antes a gente considerava teste só do produto final, mas hoje em dia até o próprio XP nos ensina isso, trabalhar os pares. A grande lição que a gente tem, você tem um cara do lado que vai te ajudando a que você construa um código melhor, mais rápido, mais eficiente, escrito de uma maneira mais organizada, não é mesmo? Então, esse conceito da qualidade, ele vai permeando todo o processo. E você vê uma coisa, né? Se nós formos olhar um projeto, por exemplo, a atividade de monitoramento de um gerente, o que é? Tá? Ele é o sinalzinho dele o tempo todo, acompanhando as coisas que estão acontecendo e pegou algum desvio, já acende o alerta lá e aponta o que tem alguma coisa para alguém fazer alguma correção, mudar, fazer algum desvio, alguma coisa assim. Mas é importante ter essa noção que teste não é só uma coisa no final, para uma coisa finita, não, ela vai acompanhando a evolução. Excelente. Tem duas pessoas aqui, é o Danilo e o Licine. Licine. Cadu? Oi. Antes de continuar. É a última, só para... sim, fale. Antes de continuar com as perguntas, eu gostaria só de fazer uma pequena pausa e apresentar algumas soluções e depois continuamos com todas as perguntas. Poderia ser? Pois não, pode. Tudo bem. Então, aproveitando este tempo, eu gostaria de apresentar algumas soluções rapidamente que a Fato pode oferecer sobre a área. Na questão além da certificação em qualidade, também temos cursos no crescimento pessoal, orientados, alguns sobre a área de medição também, e temos serviços de treinamento e também na nossa plataforma InCompany. Nessa questão, se o desenvolvimento está entregando o que eu esperava, pode haver um problema de expectativas. Na questão de certificação em qualidade, só um segundo.
Isso aí eu acho que você não se preparou muito bem, não, Estrela. Eu coloquei a outra apresentação. Tá aqui. Bom, vou mostrar aqui a parte Você não vai mostrar nada. Olha só, gente. Mas vou continuar com vocês para deixar ela está atuando nessa parte de certificação e qualidade de software. A gente está com uma equipe atuando em, basicamente, 3 segmentos. Um segmento que é a definição de uma arquitetura de testes. Então, definir a arquitetura de testes é o seguinte: o que eu preciso mudar na forma como eu trabalho para incorporar o teste no meu processo de desenvolvimento, né? Então, a gente está falando de SonarQube, a gente está falando de teste de unidade, a gente está falando de teste de integração, ou seja, a gente está falando de teste não funcional. O que você precisa modificar no jeito que você trabalha para absorver no desenvolvimento de software o que a gente tem hoje de mais atual, mais necessário, para você ter qualidade de dentro para fora, né? Se você faz isso e deixa para lá, isso morre. Então, um outro serviço que a gente tem é o serviço de SQA, para avaliar se as entregas de fábrica de software ou de casa estão aderentes a essa arquitetura de teste. E, por fim, a gente tem o serviço de execução do desenvolvimento, monitoramento, né, dos testes funcionais automatizados, né? Destacando que parte do serviço e aí, de certa forma, eu vou abordar a pergunta ali do colega, a priorização, né? Porque o que acontece? Você querer fazer robô para tudo, a gente discutiu aqui que é uma grande perda de tempo, por causa da volatilidade, né? Se você automatizar, né, o teste funcional de tudo, você vai praticamente gastar mais esforço desenvolvendo código de teste que o próprio código, né? Então, parte do trabalho tem que ser pensar no ROI. Qual que é o 20%, né, que em eu automatizando, eu vá aumentar o ROI, aumentar o meu resultado, né? É nesse comercial aí que a Estrela ia fazer, mas ela não se preparou muito bem, ela pegou a apresentação errada para fazer isso. Obrigada. Mas vou colocar essa coisa. Estrela, coloca a avaliação na tela, a gente vai deixar a última pergunta ali, enquanto a avaliação estiver na tela, para o pessoal ir preenchendo. Pode ser? Sim. Acabei de colocar agora. E, aproveitando, coloquei o link do livro da Amazon. O que quer falar? O seguinte, eu vi que tem aqui também, estou acompanhando pelo chat, vi que tem várias perguntas, e se o pessoal quiser que eu responda alguma coisa, eu posso deixar aqui um contato, Cadu? Claro, Toninho, com certeza. Eu vou deixar pelo WhatsApp, que aí é uma ferramenta mais rápida pelo meu celular, tá? E aí fica mais fácil para responder alguma coisa, tá? Eu nem tinha te pedido isso, porque eu achei que seria um abuso da minha parte, entendeu? Não. Acho um luxo estar com você aqui. Então... sem problema algum, não tem problema não, já pus aqui. Uma pergunta que o colega colocou, que é bastante relevante, por onde começar, né? Qual que é a tua visão, por onde começar? Aqui a gente, na FAP, essa que eu acabei de compartilhar, né? A gente vê a questão da arquitetura, né, de teste. Isso. A gente vê o SQA para garantir que essa arquitetura está funcionando. E aí, por fim, a gente vê o desenvolvimento desses robôs como se fosse uma fábrica de software em paralelo, né, da coisa. Qual que é a tua visão sobre esse tema? Olha, é o seguinte, eu acredito que o colega que perguntou isso, ele já deve ter alguma experiência dentro da própria organização em fazer testes, tá? Então, acho que a primeira coisa é aproveitar o que tem e que funcionou,
tá? Quer dizer, aquelas boas práticas que foram criadas internamente são coisas que não se pode perder. Então, começa por aí, por aquilo que as pessoas já sabem fazer, já faz, institucionaliza isso, quer dizer, toda e qualquer pessoa que for fazer, siga aqueles passos. Comece a fazer, criando alguma coisa que não seja um bicho estranho no seu grupo, porque senão coisa estranha a gente não faz, tá? Começar com muito lero-lero, com muita coisa, é mais uma coisa para a gente aprender, alguma coisa, não faz. Então, começa por aquilo que o próprio grupo entende como um valor adicionado e que vai trazer recursos e coisas boas para a própria organização. Primeiro ponto é esse. Segunda coisa que faz, procure uma boa empresa de consultoria para um bate-papo, acesse um webinar, sabe, convoque alguém assim para trazer algum conhecimento a mais, tá? Agregue, vá crescendo aos poucos. Tem uma cultura japonesa que eu acho que é muito legal, a cultura do Kaizen, que são melhorias curtas e eficientes, que não adianta nada se querer fazer um grande projeto de melhoria, depois você não consegue dar conta daquilo, aí a coisa fica parada. Aí vão dizer, tá vendo, aquele software que eu coloquei de automação não presta, porque isso não sei o quê, alguma coisa. Então, comece pequeno com alguma coisa que vocês tenham certeza, que estabeleça uma meta curta, vão lá, teste. Conseguiu aquilo? Chame mais alguém, busque mais literatura a respeito, dá um segundo passo, depois um terceiro, assim por diante. Minha sugestão. Mas eu acredito, agora, se você já tem um pouco de maduro e às vezes falta uma organização, eu acho que aí uma consultoria pode ajudar a organizar o trabalho. Até como o Cadu falou, primeiro se estrutura internamente, tem uma estrutura interna, uma arquitetura para você poder fazer, para você sair de algum lugar. Aí depois você pode avançar por outros caminhos, ok? Torino, você topa responder mais uma última pergunta? Que o pessoal está participando. Claro, sem problema. É uma situação muito comum, por isso até que eu estou tomando essa liberdade. Ele fala o seguinte, que ele é um analista de negócio, que no fundo ele é tudo, né? Ele é o cara que faz os requisitos, ele é o cara que dá o aceite do produto, né? E aí ele está perguntando aqui... Exatamente, ele é analista de negócio, requisitos e teste. Aí ele está perguntando para ti qual que é o risco, quais são os principais riscos e benefícios desse cenário onde você tem essas três funções numa mesma pessoa, né? Olha, Carlos, é o seguinte, eu acredito que o grande risco é você se suicidar, sabe, com tanta coisa para fazer. Olha, eu admiro essa pessoa que tem toda essa responsabilidade, mas veja, a gente tem que contar que nós somos humanos, temos 8 horas por dia, em média, e 2 mãos. Não sei se essa pessoa trabalha só 8, trabalha 10, trabalha 12, mas a gente é limitado, tá? Então, o risco é exatamente esse. Tanta coisa para fazer e a gente pode, eventualmente, deixar alguma coisa importante para trás, tá? O ideal seria se pudesse compartilhar com mais alguém, pelo menos dividir essa responsabilidade. Agora, não tendo dela a responsabilidade, vai com calma, estrutura, cria para si, tem esses, eu não vou ser aí, divulgar livros de autoajuda de forma alguma, né? Mas, por exemplo, aquele livrinho do Gerente Minuto, do Branchard, é excelente. Monte uma estrutura de seu trabalho, quer dizer, fique só com as coisas importantes e o resto vai deixando de lado aquilo que não é. Mas determine uma parte do dia para você fazer o que você tem que fazer. Aí você só faz o resto na outra parte do dia. É isso que você faz, você está sozinho, né? Se é tudo isso que tem. Agora, é aquela história da teoria das filas, tá? A saída, o fluxo de saída tem que ser compatível com o fluxo de entrada. Às vezes a gente tem um volume de entrada muito maior do que a gente consegue fazer, é gargalo que você está criando. Aí só tem um jeito, ou você faz as coisas meio de qualquer jeito para dar vazão, ou não faz, vai ter que criar fila mesmo, tá? Então, o ideal seria selecionar disso tudo, o que é mais importante, determinar, tentar administrar o tempo da melhor forma desse jeito.
Eu passei já alguns momentos na vida, assim, que era o faz tudo, né? É o cara que chuta, aí chuta o escanteio, corre lá para fazer o gol e defende também, né? E é goleiro do time ao contrário. É realmente um momento desgastante, tá? Espero que seja temporário, né? Para que a pessoa tenha um pouquinho mais de tempo aí, tá? Legal? Desse jeito, Toninho. Além desse ponto aí que você comentou, do sacrifício pessoal, vamos dizer assim, né? Você tem um risco, no meu entender, intrínseco. O que acontece? O cara que é analista de negócio, ele precisa ser um generalista, né? Porque o Fabrício, lá do IIBA, ele, para mim, definiu o analista de negócio da melhor forma e mais simples possível. A analista de negócio é um consultor. É um consultor cujo propósito é resolver problemas, né, que permitam os negócios prosperar. Né? Para mim, essa definição dele foi perfeita. E o que acontece? Esse cara, ele tem um papel de intermediário, de certa forma, porque ele não é o cara que homologa, porque quem homologa tem que ser alguém do próprio negócio, a aceitação, né, tem que ser de alguém do próprio negócio, e pelo caráter generalista que ele tem, ele acaba tendo dificuldade de fazer esse aceite. Eu vou chamar de aceite, né? Eu vou distinguir o aceite da homologação. A homologação é o usuário final fazendo olha, o que você está me entregando atende ao que eu preciso, né? Agora, entre esse usuário final, né, e uma fábrica de software, um desenvolvedor, costuma ter a figura de um analista de negócio, que é um papel muito comum na nossa realidade, né? É o cara que lida com a fábrica de software, é o meio de campo nessa história, né? Sim. E esse cara não tem necessariamente uma formação, uma preparação, e não tem como ele obter isso, porque a preocupação maior dele tem que ser o quê? Como que eu consigo resolver melhor as necessidades do meu cliente, né? Sim. Então, eu acho que tem um risco intrínseco aí nessa coisa, além da questão do próprio, como você muito bem colocou. Gente, olha só, são 2h17, a gente já ultrapassou em quase 20 minutos, o Toninho já foi assim, muito generoso conosco aqui nesse período. Queria agradecer profundamente, foi um dos eventos mais legais que a gente fez aqui. Estou ansioso para o meu livro chegar. Né? Minha empresa é uma empresa que está exatamente na categoria que o livro aborda. E o Toninho tem uma qualidade que hoje em dia eu dou muito valor, porque a gente encontra muitas pessoas por aí que saem falando palavras, falam um monte de palavra. Só que você não consegue fazer o nexo das palavras, né? E Toninho não. Toninho, quando ele fala as coisas, a gente percebe que é uma pessoa que está falando fruto não só de experiência, mas também de... eu acho que não tem outra palavra que não seja sabedoria, porque ele fala coisas, eu consigo juntar o Lé com o Cré. Tem muita gente que fica falando coisas por aí que eu chamo de LinkedIn, é aquela palavra que o cara coloca em LinkedIn que muitas vezes não quer dizer nada, né? Não é o caso do Toninho. Por isso, queria te agradecer profundamente aí pelo seu tempo, pela sua participação. Você gostaria de fazer alguma palavra final, Toninho? Eu só queria... estrela para ela encerrar o evento. Tá bom. Não, eu só queria agradecer esse momento, essa nossa conversa bastante agradável, Carlos, como a gente teve na outra vez aí, né, conversando pessoalmente, conversando somente nós dois, mas e a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco o que a gente tem, né, para os colegas aí. Então, acho que eu desejo boa sorte a todos que estão militando nessa área de análise de negócio, analista de sistema, programador, analista de teste, alguma coisa, que esse é um desafio nosso, bastante grande, exige muito da gente, muito sacrifício, muita dedicação, muita paciência, principalmente, porque às vezes a gente quer resolver, mas a gente esquece que do outro lado tem um ser humano que também vai consumir o nosso produto e que às vezes ele não está ali sintonizando com a gente, então de vez em quando dá uns... né?
dar umas faíscas aí. Então, é isso, a gente tem que ter, é a profissão que a gente escolheu, é a atividade que a gente tem, é isso que a gente tem que levar com muita calma, muita paciência, se preparando, né? Exige muito da gente. Infelizmente, aqueles que estão rei na barriga, né? Eu sei de tudo, alguma coisa. Acho que não, acho que a gente tem que se colocar no lugar. Eu sei até aqui, consigo fazer isso, precisa mais de mim, vou lá cavocar mais, né? É isso. Então, quero desejar também boa sorte, muito bom trabalho, boa saúde para todos, né? E esforço, é isso que eu desejo. E agradeço mais uma vez essa oportunidade, Carlos. Me coloco à disposição sempre que você precisar. Excelente, muito obrigado. Estrela, Obrigada. encerra aí o evento. Eu quisiera agradecer também o professor Tonini, o Carlos, e convidar vocês para o próximo webinar, que vai ser dia 17 de agosto, sobre aceite de software. Vou colocar de novo o link. Estão todos convidados e até em breve. Obrigada. Tchau, Estrela. Tudo de bom. Tchau. Tchau.